Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco sobre algumas diretrizes para a construção de materiais instrucionais e aqui nós estamos falando de materiais que sirvam para apresentar informações iniciais sobre determinado conteúdo, materiais esses que podem ser videoaulas, apostilas ou o próprio slide que o professor utiliza para as suas aulas expositivas. A nossa base é a teoria da carga cognitiva, que ela trata sobre a existência de um esforço cognitivo, que aqui a teoria chama de carga cognitiva, necessária para o processamento de informações na memória de trabalho. Então, o ponto central da teoria é que não haja sobrecarga nessa memória de trabalho, uma vez que ela é limitada tanto em termos de duração quanto em termos de capacidade de armazenamento. Então, essa imagem aqui você verifica quais são os elementos centrais da teoria da carga cognitiva, está embasada no estudo da carga cognitiva na memória de trabalho para o processamento das informações. Por que o ponto central da teoria é a memória de trabalho? Porque ela é uma memória estratégica para a compreensão das informações. Ela é transitória, ela é uma memória consciente, onde são processadas as informações necessárias para o entendimento de um conteúdo, para o desenvolvimento de uma tarefa. Então, é essa memória que gerencia essa informação recebida e que faz a articulação com o conhecimento que está armazenado em memórias mais duradouras. Essa memória de trabalho ela é formada por pelo menos dois subsistemas, que é o subsistema para a informação verbal, outro para a informação visoespacial. Para a informação verbal, esse subsistema ele é responsável por manter essa informação com base na linguagem falada conscientemente e se divide em dois itens, que é um componente armazenado e um mecanismo de ensaio. Esse componente armazenado ele representa o conhecimento fonológico e o mecanismo de ensaio é a repetição mental que a nossa memória faz quando ela quer utilizar aquela informação por um determinado período de tempo. E ainda o subsistema visoespacial, que a memória utiliza para informações visuais e de localização dos objetos no espaço. Ainda no âmbito da teoria da carga cognitiva, temos os tipos de carga cognitiva, que é importante conhecer esses tipos para saber que esforço cognitivo está sendo implementado para a compreensão de determinadas informações. Essa carga cognitiva ela pode ser benéfica ou maléfica ao aprendizado. Nós temos a carga cognitiva que está relacionada à natureza do conteúdo, que a teoria chama de intrínseca. Tem a carga cognitiva que é responsável pela formação de esquemas e estruturas cognitivas necessárias para a compreensão e o processamento dessas informações, que a gente chama de relevante, e tem aquela carga cognitiva que está diretamente relacionada com o material de apresentação, com o texto, com as figuras, e quando ela não está relacionada com o conteúdo propriamente dito, é chamada de carga cognitiva estranha. Aqui um detalhamento maior de cada uma dessas cargas, né? Então, quando você tem um conteúdo com mais elementos de interatividade, você tem uma maior carga cognitiva intrínseca, ao passo que um conteúdo mais simples requer um menor esforço. A relevante é tudo que está relacionado ao processamento e à formação de esquemas mentais, porque esse conhecimento ele é armazenado na memória de trabalho sob a forma de esquemas. E a estranha, quando o material apresentado insere elementos que apenas geram sobrecarga na memória de trabalho, não tendo uma relação direta com o conteúdo. Essas cargas cognitivas que são estranhas ao conteúdo, elas podem contribuir para o aparecimento de dois efeitos que são nocivos ao processamento dessa informação. Nós temos o efeito da atenção dividida e o efeito redundância mais adiante. O efeito da atenção dividida, ele é gerado pela separação especial de texto e figuras quando eles querem dizer ou querem representar a mesma ideia. Aqui é um exemplo simples. Temos a representação do córtex cerebral dividido em seus lobos. Verifique que a denominação de cada lobo está a uma determinada distância
da figura. Então, o lobo frontal está nessa distância, o lobo parietal também, e assim os outros dois lobos. O que acontece é que, para ler a denominação do lobo frontal e associar geograficamente a área que ele pertence, essa distância gera um esforço cognitivo desnecessário, que é o que nós chamamos de carga cognitiva estranha. Essa separação gera o efeito da atenção dividida. E como é que esse efeito pode ser evitado? Colocando o mais próximo possível o texto da figura. Então aqui nós temos a denominação de cada um dos lobos dentro da sua representação no córtex cerebral. Então o lobo frontal dentro dessa área geográfica, o lobo temporal na sua área correspondente e assim os outros dois. Ao fazer essa adequação, as evidências mostram que o efeito da atenção dividida é evitado. O outro efeito nocivo ao processo de retenção das informações é o efeito redundância, quando você tem texto e figura que tentam repassar a mesma ideia. Aqui nós temos a imagem do que seria um ensino redundante, ou seja, a imagem do urso indo em direção ao mel, o letreiro afirmando que o urso gosta de mel e o professor verbalizando que o urso gosta de mel. O não redundante seria o professor explicando que o urso gosta de mel, complementando essa imagem. E aí ele vai explicar que o urso gosta de mel e dar as devidas justificativas para isso. Aqui nós não temos a geração da redundância. Aqui nós temos porque a imagem e o texto estão representando a mesma informação, a mesma ideia, inclusive com a mesma frase dita tanto pelo professor quanto pela indicação textual. E nós temos um efeito que ajuda, que é benéfico ao processamento da informação, que é o efeito modalidade, quando há uma adequação dos dois canais de percepção, que é o visual e o auditivo, de forma a aumentar a eficiência cognitiva de quem está lendo aquela informação. Então, nós temos aqui o exemplo, novamente o córtex cerebral, e o uso de um único canal de percepção, que é o visual. Aqui nós temos o texto, que vai fazer a explicação da figura. Os lobos corticais são responsáveis pelo processamento das modalidades sensoriais. Como nós promoveríamos o efeito modalidade? Usando dois canais de percepção. Então, em vez de usar o texto, usaríamos uma narração, representada aqui por essa imagem, para a explicação da figura. Aqui nós temos 7 diretrizes da teoria da carga cognitiva apresentadas para evitar a sobrecarga na memória de trabalho. O primeiro dela é o uso de diagramas. É sempre mais interessante apresentar a informação por meio de diagramas em detrimento de texto, porque isso leva a uma menor busca visual em tarefas que envolvem a coordenação de múltiplos elementos espaciais, melhorando a eficiência no processamento psicológico. Aqui nós temos a imagem, a explicação do que seria a educação 4.0, e aqui os elementos em forma de esquema, em forma de diagrama, do que seria a educação 4.0. Em forma de diagrama, potencializa a memória de trabalho. Diagramas e audionarração. Se você pega ainda esse exemplo, esse texto poderia ser narrado explicando como funciona esse diagrama. Uso de sinais para chamar a atenção do leitor. Então aqui também no exemplo nós temos um texto corrido, sem destaque, e aqui um texto com destaque gráfico. Podemos ver que apenas a utilização de negrito e aqui de tópicos já dá uma percepção diferente na hora de observar o texto. Aqui a tendência é de potencializar a memória de trabalho. Integração entre texto e figuras, como nós mencionamos nos exemplos anteriores. Redução do conteúdo ao essencial. Aqui nós estamos falando de apresentação inicial do conteúdo, então aquela em que o aluno recebe pela primeira vez a informação e vai processá-la na memória de trabalho. Pelo fato de esta memória ser limitada, quanto mais objetiva for a informação, melhor será para que não haja sobrecarga cognitiva.
mais uma vez um exemplo de um texto, de um parágrafo na íntegra, e de redução do conteúdo ao que é essencial. Então veja que pouquíssimas linhas foram utilizadas, continuamos com negrito, continuamos com a divisão de tópicos e palavras que não faziam parte da essência foram retiradas para o entendimento da informação. Então, mais uma vez, essa forma de redução do conteúdo ao essencial tende a potencializar a memória de trabalho. E aqui nós temos eliminação de elementos estranhos. Veja que a principal informação está no centro, porém nós temos o fundo, que é muito chamativo, nós temos essa representação do menino também, que não faz referência, e temos esses dois desenhos aqui, esse desenho repetido duas vezes, colorido também, que chama a atenção para algo irrelevante, né? Então, esses elementos tendem a provocar a carga cognitiva estranha, e que para nós potencializarmos a memória de trabalho, nós precisaríamos eliminar esses elementos estranhos ao conteúdo. O sétimo, eliminação de redundância na apresentação. Nós temos aqui novamente a representação do córtex cerebral com os 4 lobos e a explicação em texto aqui no lado. O córtex cerebral está subdividido em lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e lobo occipital. Veja que ele simplesmente repete o que tem na imagem. Ao passo que, se nós utilizarmos a imagem em um texto para complementar a ideia, isso também potencializa a retenção de informações. Os lobos corticais são responsáveis pelo processamento das modalidades sensoriais. Então, o texto complementa a imagem, potencializa a memória de trabalho. Essas foram algumas diretrizes para melhorar a produção de materiais instrucionais.